E eu gostaria de dizer, de falar, de meditar esta palavra hoje, no texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos falar a respeito desta passagem aqui. E nós vamos transferir o contexto dessa mensagem para as famílias, para uma vida familiar. E nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele: Para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: revelarás o que significam estas coisas?
tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e fareis dele um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Falei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, e eu peço ao Senhor, Pai, que mediante esta palavra, o Senhor, ó Pai, esteja produzindo vida aqui no nosso meio, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Seja exaltado e glorificado. É assim que nós oramos, ó Deus, por intermédio do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, o contexto desse texto, que diz aqui essa passagem, nesse capítulo de Ezequiel 37, fala a respeito de uma visão que Deus deu ao profeta de vale de ossos secos, né? E vale de ossos secos é um lugar de morte, né? Onde tudo está morto. Vale de ossos secos é um lugar onde há ausência de espírito, não há vida. E nesse momento desse texto, Israel, o povo escolhido por Deus, ele estava sem vida. Esse povo, eles estavam sem vida. Eles estavam no exílio da Babilônia. E não existia esperança para esse povo. Portanto, esse povo estava morto. Não havia mais esperança, vida para todos eles. E como eu disse no início da nossa reunião, eu gostaria de contextualizar esta passagem e transferir essa passagem para as famílias. Porque, de fato, meus irmãos, há uma realidade grande no nosso meio em que nós não devemos ignorar. Está existindo no nosso meio, nesses últimos tempos, mortes na família. Existem mortes. Famílias estão sem vidas. E nós sabemos que Deus criou as famílias para terem vidas. E vidas em abundância. Famílias é um projeto de Deus. Famílias foi projetado por Deus para desfrutar o melhor que há neste mundo. Então, queridos, nós podemos perceber que de fato é uma realidade que várias famílias, dentre delas cristãs, estão passando por vales de ossos secos. Estão sem vidas, né? E nós entendemos que uma família sem o Espírito de Deus é uma família sem vida e falida, né? E como é que eu identifico essas realidades, essas verdades dentro de um lar? É bom nós entendermos como é que eu consigo identificar uma família em que não há vida. Onde o lar está precisando de ter vida. É onde não há, meus irmãos, comunhão. Onde há falta de um relacionamento agradável. Um relacionamento onde não há, um ambiente onde não há paz. Um ambiente onde não há unidade. Onde a alegria não existe mais.
a paciência não existe mais, a honestidade não existe mais. Então esse é um ambiente de morte, onde quebra todos os laços de um relacionamento saudável, onde não há mais prazer, onde não há mais uma comunicação que possa produzir vida. Então, quando nós identificamos essas coisas dentro de um lar, você pode ter certeza que o espírito está apagado ali. Não há mais mover do Espírito Santo, não há mais mover o Espírito de Deus naquele lugar. E eu fico pensando nesses últimos tempos, por conta dessa realidade em que nós estamos vivendo dentro de uma pandemia, isso explodiu dentro dos lares, meus irmãos. Os problemas familiares, eu não sei se esse negócio eles estavam debaixo de um tapete, essa sujeira estava debaixo de um tapete, mas eu sei que quando essa pandemia ela começou, os problemas familiares eles explodiram. Em tudo quanto é lugar. Hoje nós podemos ver casamentos sendo destruídos, filhos sendo destruídos, doenças emocionais uma atrás da outra. Por quê? Porque não tem um ambiente saudável dentro dos lares. Isso tem acontecido dentro de famílias cristãs. E eu vejo, meus irmãos, que por conta dessa situação, nós podemos identificar que há uma ausência do Espírito de Deus, produzindo vida dentro dessas casas. E nós, como povo de Deus, nós precisamos, como povo de Deus, mudar essa situação, crendo que o Senhor pode mudar uma situação adversa. Acho interessante que quando nós constatamos que a nossa família está num vale de ossos secos, a primeira pergunta que nós fazemos é: será que tem jeito? Será que tem solução para essa coisa? Será que existe solução para que essas coisas possam mudar? Há quantas dúvidas, meus irmãos, que passam em nosso coração de imediato. Porque eu não sei se vocês já passaram por crises dentro dos seus lares. Não sei. Mas o fato é que, quando nós estamos diante de uma crise, nós assustamos. Nós ficamos machucados. E por conta do nosso coração, que é extremamente incrédulo, muitas vezes, quando nós estamos nessa situação adversa, nós esquecemos da mão poderosa de Deus que pode restaurar todas as coisas. E nós começamos a duvidar. Será que essa situação pode mudar? Será que a crise financeira pode cessar? Será que a enfermidade que está dentro da minha casa possa ser anulada? Será que essa crise do ambiente familiar pode acabar? Então nós começamos a ficar abalados. Nós ficamos da forma como o diabo gosta. É do jeito que Satanás gosta. Quando nós colocamos em dúvida essas coisas. Quando nós ficamos atemorizados diante de uma situação adversa. Onde nós começamos a possuir na nossa mente imaginações impróprias. E é tudo que o inimigo gosta de ver dentro de um ambiente familiar. Mas eu acho interessante, meus irmãos, que no vale, onde não há vida, há dificuldade, há desânimo, olhando para um outro lado, nós podemos também ver que existe um Deus
que vela pelos seus filhos, ele ama seus filhos, e ele quer que seus filhos sejam restaurados. E esse vale é aonde também nós podemos experimentar os milagres que vêm do nosso Senhor. Então nós não podemos esquecer que também o vale pode ser um lugar, um ambiente em que pode manifestar a graça e o milagre do nosso Deus. Em relação ao nosso texto aqui, que nós lemos, como eu disse, o povo de Israel, eles estavam passando por um vale de ossos secos. Eles saíram da sua casa. Eles estavam fora de Israel. Eles estavam vivendo na Babilônia. Ali eles não tinham identidade. Lá eles não tinham vida. Lá eles perderam tudo. E eles perderam tantas coisas, meus irmãos, em que não existia mais vida ali naquele meio. Mas Deus, diante da tua soberania, diante da sua graça, diante do seu amor, eu olho nesse texto, eu vejo que Deus, Ele não suporta ver os seus filhos sofrendo. Ele não suporta ver os seus filhos abatidos, Ele não suporta ver os seus filhos sem vida. Acho interessante que nesse texto Ele toma uma atitude de querer dar vida aos seus filhos. Nós podemos ver que o que nós lemos, Deus mostra para o profeta Ezequiel 2 símbolos maravilhosos, em que ele quer trazer vida a um povo que estava sem vida. E o primeiro símbolo foi que os esqueletos que estavam ali desmontados, eles voltaram a ter vida. O símbolo dos esqueletos ilustrando a ressurreição. Ezequiel vê aqui num vale de ossos secos, repentinamente se juntando e se cobrindo de músculos, de carne e de pele. Ou seja, o que Ezequiel vê de uma forma instantânea? Aquilo que não tinha vida, passou a ter vida. Foi a mesma coisa que João e Pedro viram no capítulo 3 de Atos, aquele homem aleijado. Aquele homem que ele estava ali há 40 anos, morto, sentado ali pedindo esmolas. Aí João e Pedro dizem a ele: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Ali aquele homem ele teve vida. O sopro do Espírito ali alcançou a vida daquele homem, e aquele homem se levantou. E foi exatamente o que Ezequiel estava vendo aqui. Algo que não tinha vida, apenas ossos. E esses ossos começaram a se mover. Esses ossos começaram o quê? A se juntarem. Aí de repente ali começou a criar o quê? Carne. De repente tendões. De repente o sopro do Espírito. E ali eles reviveram. Meus irmãos, foi uma coisa instantânea. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vamos mudar aqui para um ambiente familiar. Se tem algo morto dentro da sua casa, algo sem vida, Deus pode mudar essa situação, meu irmão. Deus pode dar vida àquilo que não tem mais vida. Ele pode. E eu acho interessante que Ele só não apenas pode, Ele deseja. Ele deseja isso dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma comunidade cristã. O texto nos mostra essa verdade. Um outro símbolo que ele demonstra aqui, que ele pega 2 pedaços de madeira, ou seja, Israel aqui ele estava dividido. Reino do Norte, Reino do Sul, certo? Aqui o Reino do Sul, eles estavam o quê? Foram para a Babilônia. E aqui Deus mostra para Ezequiel, dizendo aqui, olha, eu vou tirar vocês dessa situação.
O povo de Efraim, de José, que estavam lá no reino do norte, e o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, eu vou trazer vocês também de volta. E eu vou fazer vocês apenas um só povo, um só reino, uma só vida. Aqui Deus está mostrando para Ezequiel que esses 2 pedaços de madeira, ele estava ilustrando a reunião de Israel. Estava mostrando novamente que Israel iria viver novamente junto, através de um só Senhor, um só Deus. Um povo que estava morto. E Deus fez ali o quê? Mostrando para Israel, mostrando para Ezequiel que ele estava removendo essa situação de morte, iria colocar vida e vida em abundância ao seu povo. Meus irmãos, nós temos que entender que nós, cristãos hoje, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. E Deus, Ele quer fazer de nós um povo abundante. Um povo que tenha vida. Um povo que desfrute das maravilhas que Ele pode dar para todo o seu povo. E exatamente o que Ele estava providenciando. Amém, igreja? Então eu quero que vocês entendam esta manhã que nós podemos ver o desejo de Deus que Ele tem de restaurar o seu povo. E Ele também tem o poder para restaurar o seu povo. Ele só apenas não tem o desejo, mas Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Eu quero, meus irmãos, que você esta manhã possa colocar no seu coração o que está faltando lá dentro da sua casa. O que está faltando lá dentro? O que está sem vida lá no ambiente familiar da sua casa? O que precisa ser restaurado? O que precisa produzir vida dentro do seu lar? Porque nós podemos tirar nesse texto algumas lições. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui, numa situação difícil, em um lugar difícil, é um lugar onde a nossa fé, ela é testada. Se você estiver passando por um momento difícil, você acredite que a sua fé está sendo testada. Agora você quer provar para Deus que você confia nele, você tem fé nele, não desista e permaneça onde você está. Se aquele lugar onde você está não tem vida, se você ter fé, ter essa atitude de manter a sua perseverança, você vai ver aquilo que está morto ter vida. Você pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, o fruto da sua fé é não desistir e permanecer onde está sem vida. Porque onde está sem vida, viverá novamente. O segundo lugar, a segunda coisa que nós devemos aprender aqui, se nós estamos em um lugar difícil, esse lugar difícil é o lugar de ver o impossível, o milagre de Deus acontecer. Meus irmãos, vamos voltar para o contexto bíblico. Não tinha como Israel fazer nada, absolutamente nada, não tinha. Ali aquele povo eles perderam tudo, eles não tinham mais forças. Eles perderam até a identidade deles. Eles não tinham mais ânimo, eles não tinham estrutura financeira, não tinham estrutura psicológica, não tinha mais ânimo.
Muitos desse povo tinham perdido até a sua vida com Deus. Eles já estavam, diz a palavra que eles já estavam acostumados a viverem lá na Babilônia. Eles já estavam vivendo costumes babilônicos, onde eles tinham perdido a sua origem cristã. Então ali eles não tinham que fazer nada. Mas ali Deus resolveu derramar o teu poder sobre aquela nação, sobre aquele povo, restaurando aquele povo. Ali, meus irmãos, é um sinal de milagre. E eu quero que você entenda, que você saia daqui esta manhã. Você sabe onde você mora, lá dentro da sua casa, lá na sua família? É um ambiente de milagres de Deus. É um lugar onde milagres de Deus acontecem. Você deve entender, você deve compreender isso. O nosso Senhor, Ele pode mudar qualquer situação. Da mesma forma que Ele mudou a situação do povo de Israel, Ele pode mudar aquilo que está sem vida dentro da sua casa. Deus pode tudo. Ele sabia que Israel estava sem vida. E Ele deu vida para esse povo. Nesse contexto aqui nós podemos entender que não importa o quão é difícil o lugar onde nós estamos. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós cumprirmos a vontade do Senhor, Ele transformará e dará vida à nossa família, em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui essa breve reflexão ensinando, mostrando para vocês uma outra lição. Lugar difícil é um lugar de profetizar. E Deus escolheu você e eu para profetizar lá nos nossos lares, lá nas nossas famílias. Da mesma forma que Ele levantou Ezequiel para profetizar ao povo que estava lá na Babilônia, Ezequiel estava vivendo aquele ambiente. Deus também está levantando você para profetizar lá na sua casa aquilo que está morto. A ter vida. Você crê nisso? Você confia nessa verdade, nesse poder que há no nome do Senhor, que está sobre a sua vida? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você, nesse momento, ore diante do Senhor e profetiza. Sobre as situações difíceis, que você profetiza a solução daquilo que é impossível. Lança sobre a sua casa uma palavra profética. Você conhece a realidade que está dentro da sua casa. Você sabe exatamente o que precisa ser feito ali. A situação em que deve mudar. Profetiza, meus irmãos. Profetiza que hoje a sua casa, as coisas irão mudar. Profetiza que vocês irão vencer todas as dificuldades. Os seus filhos serão mais do que vencedores. Profetiza que os seus problemas irão cessar. Profetiza que nenhuma praga chegará na sua tenda. Profetiza que a alegria vai reinar na sua casa. Profetiza que a paz, a alegria, a abundância do Senhor estará presente todos os dias na sua casa. Profetiza vida na sua casa. Profetiza que todo engano, todo espírito de engano vai sair da sua casa. Profetiza que o seu casamento vai ser melhor. Que o futuro dos seus filhos serão melhores.
que a dificuldade financeira vai acabar. Ergam suas vozes, meus irmãos. Aqui nós estamos num lugar de adoração. Aqui nós estamos num lugar onde tudo pode acontecer, porque Deus está aqui. E Ele é poderoso. Ele pode mudar a situação da sua vida, seja qual for. Se for enfermidade, profetiza. Profetiza saúde. Profetiza vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus maravilhoso, benigno, compassivo, gracioso. É diante dessas virtudes, ó Pai, que eu quero colocar diante do Senhor a minha família, a família dos meus irmãos. Eu profetizo lá na minha casa, lá na minha família, Pai, que dias melhores virão, que as dificuldades irão cessar, que aquilo que está morto viverá novamente. Eu profetizo que nenhuma praga chegará na minha tenda, Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha fortaleza, é a minha cidadela, é o meu braço forte. Nada pode, Pai, impedir o teu mover. Nada pode derrubar a ação do Senhor. Na minha casa, Senhor, eu profetizo a alegria abundante. Na minha casa, Senhor, eu profetizo um ambiente melhor. Um ambiente de paz, de comunhão. Um ambiente de prazer em estar. Em nome de Jesus, eu como igreja, Senhor, eu profetizo na vida dos meus irmãos. Que dias melhores virão. Que eles vão experimentar coisas novas. Coisas vindas do Senhor. Que toda ferida emocional cesse. Que toda ação maligna cesse. Que toda dúvida cesse. Que toda falta de fé cesse. Que toda religiosidade cesse. E que nossos lares possam ter vida, Senhor, e vida em abundância. Para a honra e glória do Teu nome. Esse povo que está aqui, Senhor, são povo Teus, que foram resgatados pela morte do Seu Filho, que foi comprados pelo sangue precioso do Teu Filho, Pai. E o Senhor, meu Deus, eu entrego diante do Senhor essas vidas que estão aqui. Todos passam, Pai, por problemas, todos têm as suas dificuldades, todos passam por dúvidas. Mas eu peço ao Senhor o fluir do Teu Santo Espírito, o sopro de vida sobre essas casas, Pai. Em nome de Jesus, que haja vida e vida em abundância, Senhor. Como a Tua própria palavra diz, nós somos um só povo. O Senhor reuniu, Pai, nós como um só povo, o povo do Senhor. O povo que o Senhor escolheu para cuidar, para direcionar, para governar, para nos orientar. Portanto, eu peço ao Senhor, ó Deus, esteja direcionando todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, famílias, ó Deus. É projeto do Senhor. Um projeto que veio do Senhor, foi o Senhor que criou, e que esse projeto, Pai, possa, Pai, cada dia mais ser edificados na Tua rocha. Em nome de Jesus, que as famílias que estão presentes aqui, ó Deus, participando desse momento, o Senhor esteja, Pai, manifestando a Tua graça e fortalecendo, Pai, cada um deles para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que eu oro, Pai, entregando, Pai, cada família em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada casa, Pai, sabendo que para o Senhor nada é impossível, que o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto. Em nome de Jesus é assim que eu oro, Pai. Amém e amém.